Bom dia para todas. Já consegui reencontrar algumas pessoas muito queridas aqui hoje de manhã. Algumas tias queridas que me viram na barriga da minha mãe, tia Laide. E muito gostoso, gente, poder estar aqui com vocês. Amigas queridas de infância também. Então, é muito especial estar de volta aqui na Piba. A igreja, então, né, como a Elaine falou, onde eu nasci, cresci, frequentei até meus 25 anos. Saí daqui quando me casei, em 2005. E eu vou apresentar um pouquinho para vocês da minha família, para vocês verem. Espera aí, deixa eu me acertar aqui. Liguei. Não foi. Não estou conseguindo voltar. Jura, você vai voltar daí? Agora está indo. Beleza. Então, essa é minha família. Esse é meu esposo, Alessandro. Nós temos duas joias preciosas, a Mel, de 13 anos, que está aqui também, e o Felipe, de 11 anos. Nós moramos em Campinas. Lá nós frequentamos a Igreja Batista Fonte. E, atualmente, eu tenho servido em alguns ministérios lá, Ministério de Louvor, Ministério de Mães, Discipulado, e também no aconselhamento bíblico como conselheira. Tem sido muito especial, uma igreja muito joia, assim como a Piba, muito fiel à palavra, né? Então, é muito, muito especial. Deixa eu passar. Gente, tenham paciência que eu vou ter que mexer em 2 botões aqui, tá? Minhas roupas, minhas regras. Modéstia, uma questão do coração. Esse é um tema que Deus tem colocado no meu coração já faz algum tempo. E nos últimos meses eu tenho estudado bastante sobre isso. Tenho aprendido muitas coisas. E, obviamente, a gente não vai esgotar todos os assuntos, né, que esse tema tem muita coisa para ser conversada sobre isso, mas eu quero, pelo menos, deixar com vocês algumas coisas para que vocês possam refletir, pensar, estudarem, olharem para a palavra do Senhor e buscarem na palavra uma orientação que Deus deixou para nós, né, de como nos vestirmos, né, de como sermos mulheres que agradem o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Deixa eu passar de novo aqui. Espera aí que eu fui para frente. Bom, mulheres, na sua grande maioria, gostam muito de conversar sobre roupas, sobre moda, e gostam de sair para comprar roupas juntas, né? Me lembro aqui da época de adolescência e juventude, quando a gente se reunia e o nosso grupinho ia, Olivia, Camila, Kátia, Elaine, a gente ia para São Paulo, na José Paulino, comprar roupas juntas. Foi um tempo muito especial. É uma coisa da mulher, né? Mulher gosta de fazer isso. Mas também, mulher gosta de falar sobre isso, mas às vezes não gosta muito também, porque às vezes nós não gostamos de receber algumas críticas em relação a isso, né? Em relação ao nosso modo de se vestir. E conversando com algumas mulheres sobre esse tema, algumas mulheres mais velhas, mais experientes, todas elas são unânimes em dizer como é necessário esse assunto ser mais falado dentro das igrejas, né? Vamos lá. Mas será, então, que a Bíblia fala sobre o nosso modo de vestir? Será que Deus deixou alguma orientação para nós sobre o nosso modo de vestir? A resposta é sim, né? Deus ensina como Ele quer que mulheres cristãs se vistam.
E é encantador notar que o tema vestimenta está presente na Bíblia do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. E ele está presente para nos ensinar uma verdade espiritual, né? E só isso daqui já daria um estudo, né? Porque quando a gente pensa lá em Gênesis, o que aconteceu antes da queda, Adão e Eva, eles estavam cobertos espiritualmente e nu fisicamente. Depois da queda, eles perderam essa cobertura espiritual e eles precisaram se vestir fisicamente. E eu quero começar com esse versículo bem conhecido de todas nós, 1 Coríntios 10, 31. Se você ainda não tem esse versículo gravado na sua Bíblia, você pode anotar, gravar. Ele diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então, tudo é para a glória de Deus. Não está escrito aqui, tudo menos o nosso modo de vestir, né? Tudo menos o nosso modo de falar. Não, tudo. Então, o nosso modo de vestir, ele está incluído nesse tudo. E ele também deve ser para a glória de Deus. Antes da gente entrar mais falando sobre, então, o que Deus deixou para nós sobre esse assunto, eu queria estar conversando com vocês um pouquinho de como o mundo tem falado sobre o modo de vestir das mulheres. Mentiras que a gente tem ouvido, coisas que a gente tem visto, e aí depois a gente vai conversar mais a fundo sobre a modéstia. As roupas comunicam uma mensagem sobre nós. Nosso modo de vestir comunica uma mensagem sobre quem nós somos. Então, a primeira informação que eu gostaria que vocês gravassem é que o nosso modo de vestir, quer a gente queira ou não, ele comunica uma mensagem sobre quem nós somos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre as consultoras de moda, imagem. São aqueles profissionais que ajudam as pessoas a se vestirem melhor. E é muito legal isso, porque elas ajudam você a encontrar o seu estilo, você ter mais consciência nas suas compras, né? E todas elas, também nas minhas pesquisas, eu pude perceber que todas elas afirmam essa verdade, sobre que as roupas comunicam uma mensagem sobre nós. A gente vai conversar um pouquinho. Espera aí que eu voltei. Sobre o que é sensualidade e empoderamento. A cultura do mundo tem sido uma cultura muito sensual e sexualizada. A gente tem visto isso no nosso dia a dia, por todos os lugares onde a gente olha. E também a palavra empoderamento está aí, né? A gente ouve muito falar sobre isso, mas às vezes a gente não entende muito bem o que essas palavras significam. E essa cultura tem invadido também, infelizmente, as nossas igrejas, né? Infelizmente, festas de aniversário, casamentos, churrascos, têm virado pretextos para mulheres se vestir de forma indecentes, né? E isso é muito triste da gente perceber. É uma exposição total do corpo feminino, tanto fora quanto dentro da igreja. E a gente vai ver um pouquinho sobre, então, o que significa essa palavra sensualidade, sensual. Existe, então, esse padrão gritante no mundo que quer que as mulheres se vistam de forma sensual, provocante, para serem poderosas. Se você olhar no dicionário, o dicionário explica a palavra sensualidade, e ele explica da seguinte forma: se vestir de forma sensual é atrair fisicamente, despertar desejos sexuais. Esse é o sentido da palavra de ser sensual. Sensualidade, então, é você atrair sexualmente outra pessoa. E o poder? Empoderamento. O que significa isso que a gente tem ouvido tanto falar? Autossuficiência humana, autoconfiança, autonomia e consciência de poder,
batalha para a mulher ser livre e poder fazer suas escolhas como bem entender. Como vocês podem perceber, é tudo o alto, 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 né? Sou o eu no trono. Deus está longe disso, né? Eu que mando. São as minhas escolhas, são os meus desejos. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar sobre essa pessoa, a Mary Quant. Mary Quant foi uma estilista muito famosa, uma estilista britânica, e ela foi a criadora da mini saia. Ela tem uma frase muito conhecida no mundo da moda que diz o seguinte: bom gosto é morte, vulgaridade é vida. E ela dizia que ela apenas estava deixando as roupas do tamanho que as mulheres desejavam. Hoje em dia, vocês podem perceber que não é só ela que acreditava assim, né? Ela nem é mais viva, mas isso se passou, né? Tantas outras pessoas acreditam nesse conceito de Mary Quant. E, inclusive, o mundo da moda, né? É isso que vende, é isso que eles querem vender. Sair hoje em dia com a missão de comprar uma roupa decente, né? Está se tornando cada vez mais uma missão impossível para nós, não é verdade? Mas não desistam. Não precisamos ser sensuais e nem sexualizadas, né? Se vestir de forma vulgar, sensual, hoje em dia é sinônimos para você conseguir likes, curtidas na internet, né? Então, isso é uma coisa que tem invadido realmente o nosso mundo ao redor. Agora eu gostaria que vocês me ajudassem. Vocês conseguem ver bem a imagem? Vocês sabem me dizer o nome dessa peça de cima amarela que essa moça está usando? Cropped. Muito bem. Esse é o tão famoso cropped. A peça do momento, né? Mas não é uma peça que é nova, tão nova assim. Ela existiu pela primeira vez, ela foi criada em 1930 como traje de banho. E ao longo das décadas ela foi ganhando espaço na moda. E hoje em dia, infelizmente, nós temos visto muitas mulheres aderindo a essa moda. E muitas, com certeza, vocês já devem ter encontrado no mercado, na rua, mulheres se vestindo dessa forma. E, às vezes, não com um cropped de tecido, como essa moça está usando, mas, às vezes, com o próprio sutiã, né? E é interessante como as coisas vão aparecendo, né? Essa semana eu estava em casa, estudando, repassando o estudo, e dou de cara com uma informação que, para mim, foi nova. Não sei se para vocês já estavam sabendo disso, mas acompanhando alguns programas da Copa do Mundo, eles têm convidado alguns atores para participar, e convidaram uma atriz, e essa atriz foi vestida simplesmente com um cropped e a calcinha de fora, onde a cintura fica mais para baixo, e elas mostram a alça da calcinha e a frente da calcinha. Então, depois do cropped, se você achava que já estava ruim, sempre tem como piorar, né? É a tal da calcinha aparente. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, eu não sei se vocês já conhecem ou ouviram falar sobre as Z-Girls e os Z-Boys. Isso acontece com meninos também. Esse grupinho que se veste dessa forma, com roupas escuras, um estilo gótico, imitando personagens de jogos eletrônicos. Elas estão atreladas, vestindo dessa forma, elas têm uma conotação sexual. Isso também não é uma coisa nova, já é uma coisa antiga no mundo dos jogos eletrônicos. Elas se vestem dessa forma para atrair realmente os homens, né? Isso tem acontecido, a gente tem visto muito. Aqui mais umas fotos para vocês verem, de exemplos dessas adolescentes e jovens que têm se vestido assim. Essa jovenzinha aqui, muito fofa, eu não sei se vocês vão conhecer ela através dessa foto, mas talvez vocês conheçam com as próximas. Billie Eilish, não sei se alguém conhece aqui.
Ela é uma cantora estadunidense de 20 anos. Ela era daquele jeito ali, bonitinha, e hoje em dia ela está dessa forma. Ela é o símbolo das e-girls. As meninas que se vestem como aqueles slides anteriores, têm elas como uma pessoa, um exemplo, um modelo. Billie Eilish, ela recentemente doou toda a renda de um dos seus shows para a maior rede de abortos dos Estados Unidos, a Planned Parenthood. Então, cuidado aqui também, né, com o que nós temos seguido, o que nós temos ouvido, o que os nossos filhos têm visto, né, quais são os modelos que nós temos seguido. Quem aqui já ouviu essa frase estampada em algum lugar, alguma roupa, alguma música, em filmes? Girl Power. O que significa isso? Ela é usada como termo para poder feminino, independência e autossuficiência. Girl Power expressa um fenômeno cultural da década de 90 e início da década de 2000, e está também ligada à terceira onda do feminismo. Essa aqui, eu acho que só as mais velhas vão saber do que se trata. Mas é uma propaganda da L'Oréal Paris, que dizia: porque você vale muito, 50 anos celebrando o valor das mulheres. E os autores da marca dizem que quando eles falam, nós valemos muito, não é apenas um slogan da marca, mas é uma missão de colocar a sua beleza nas suas próprias mãos, porque isso é empoderador. Quem aqui já teve a boneca Barbie? Levanta a mão para eu ver. Todo mundo, né? Quem se lembra qual é aquela frase final de todos os comerciais de propaganda dos brinquedos da Barbie? O que ela fala no final? Você pode ser tudo o que você quiser. E a Boticário também não ficou de fora, com essa campanha do creminho de mão. O poder está em minhas mãos. Creme hidratante para suas mãos, porque assim você se sente poderosa e pronta para qualquer situação. A gente poderia aqui ficar falando sobre inúmeros outros exemplos que a gente tem visto. Mas o que eu queria falar para vocês é que nós não podemos ser tudo o que queremos. Nós não podemos fazer tudo o que queremos. E nós não podemos ter tudo o que nós queremos. E graças a Deus por isso. Isso são mentiras que o mundo tem colocado para nós. O único que é suficiente é o Senhor, né? Nós não devemos confiar no nosso coração. Nós somos lembradas disso em alguns versículos da Bíblia, como esses dois que eu coloquei aqui. Jeremias 17:9, que nos lembra que o coração é enganoso. Provérbios: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Mais um versículo que só nele daria um estudo inteiro, uma aula inteira. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. A vontade de Deus é a nossa santificação, que se abstenham da imoralidade sexual. Eu não vou ler tudo, tá? Mas vocês podem ler com calma em casa. Ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E esse versículo 8, gente, causa muito temor, ou deveria causar. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o Espírito Santo a vocês. Quando nós rejeitamos essas orientações de Deus para a nossa vida, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Não é pesado isso? Isso deve causar temor em nós. Agora eu queria falar rapidamente sobre um outro ponto que a gente tem visto muito também atualmente, que é sobre a questão da neutralidade. Porque tem esse lado da sensualidade, mas tem também o outro extremo, que é o neutro, né? Que também é uma outra palavra da moda. Tudo é neutro hoje em dia, né? O modo de vestir é neutro, a linguagem agora estão
assassinando a língua portuguesa, né? Tudo é neutro. E a neutralidade, ela causa muita confusão. Porque se vestir de forma neutra, ela traz confusão. Nós moramos lá em Campinas, perto de uma grande universidade. E assim, a gente tem contato com muitos estudantes andando pelo bairro, e muitas vezes a gente não consegue definir o que são aquelas pessoas. As crianças até brincam comigo no carro. Mãe, tem alguns seres estranhos passando na rua, porque você não consegue identificar se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher, né? Isso tem causado muita confusão, porque Deus tem um projeto maravilhoso. Ele fez o masculino, Ele fez o feminino, e o masculino, a masculinidade, a feminilidade, eles refletem a glória de Deus. E quando isso não está acontecendo, a gente não está refletindo a glória de Deus. As pessoas vão ficar confusas, né? Essa celebridade, acho que vocês devem conhecer também. É uma celebridade lá dos Estados Unidos, a Ellen DeGeneres. Perdoem o meu inglês maravilhoso. Ela é uma apresentadora de um talk show. E deem uma olhadinha em como ela se veste. Essa pessoa, essa mulher que está ao lado dela, é a esposa dela. Elas são casadas, então ela se veste como homem e a esposa se veste como mulher. A Ellen, ela é uma das pessoas que está à frente desse movimento da neutralidade em relação às roupas. E ela fez recentemente uma parceria com a Gap Kids. Recentemente não, já faz um tempo até. Onde ela procura dar às meninas a opção de serem quem verdadeiramente elas desejam ser, ao invés do estereótipo ditado pelas lojas de vestuário. Nas minhas pesquisas, eu já encontrei lojas na Europa onde não existem mais o setor masculino e feminino, meninas e meninos separado. É tudo junto, é um setor só, porque o seu filho ele tem que ter direito a escolher a peça de roupa que ele se sente bem. Se o seu menino quiser usar uma saia, ele pode. Ele vai lá e ele vai escolher. Não tem mais essa separação. Mas, meninas, minhas queridas irmãs, nós fomos compradas por um alto preço. 1 Coríntios 6:20 nos lembra disso. 1 Pedro 2:9 diz que nós somos povo exclusivo de Deus. Nós somos propriedade do Rei do Universo. Nós fomos compradas por um alto preço. Nós não podemos fazer tudo o que nós queremos, porque não diz respeito a nós. Nós somos filhas de Deus. E Ele pagou um alto preço por nós. Então, as regras não são nossas, as regras são dele. Mais alguns versículos que nos lembram disso. Gálatas 2:20 e 1 Coríntios 6:19, nos lembrando que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Né? Nós recebemos uma nova identidade em Cristo, então nós temos um novo padrão a seguir. Meu corpo, minhas regras? Não. Meu corpo e as regras de Deus. Se eu sou uma filha de Deus, eu tenho que seguir as regras do meu Deus, não são as minhas regras. Feminilidade bíblica e modéstia. Eu sei que algumas de vocês têm grupos de estudo e já estudaram aquele livro do Design Divino, né? Ele fala bastante sobre a feminilidade e com certeza a modéstia está dentro aí da feminilidade, né? Nós temos então esse padrão a seguir. Nós fomos projetadas pelo grande estilista para sermos femininas e assim representar Deus no mundo. Então, nós temos um propósito aqui. Existe um livro em inglês que eu tenho estudado, me aventurado a ler. É um livro já antigo chamado Retorno à Modéstia, onde a autora diz que a modéstia é uma virtude esquecida. E realmente,
Será que se a gente pudesse ouvir vocês aqui, será que as meninas mais novas saberiam nos dizer o que é modéstia? O que é essa palavra? Né? Realmente é uma virtude que está ficando cada vez mais esquecida. Lembra que eu falei lá no início? As roupas comunicam uma mensagem sobre nós. Eu queria trazer uma frase agora da Elizabeth Elliot, que dizia: o fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Ou deveria me fazer, né? Gente, nós devemos ser mulheres diferentes. Nós somos mulheres cristãs, nós somos filhas do Senhor. Nós temos um propósito bem definido aqui, por Ele, de como nos portar nesse mundo. Vocês conseguem enxergar o que essa mulher está fazendo na foto? Não sei se está muito escurinho, né? Ela está olhando para uma vitrine. E, normalmente, as lojas colocam na vitrine aquilo que elas querem vender, não é verdade? As peças que chegaram, as coisas que elas acham que vão ter muitas vendas e, portanto, elas querem colocar na vitrine para que as pessoas olhem, que possam atrair, né, para dentro. Tem uma frase do Sérgio Nascimento, acho que vocês devem conhecer aqui, missionário. Ele diz assim, nos seus estudos com adolescentes e jovens: não coloque na vitrine aquilo que você não quer vender. E se a imagem, né, se as roupas comunicam uma mensagem sobre nós, o que será que nós temos colocado na vitrine? O que será? Qual tem sido o nosso modo de vestir? O que será que as pessoas têm olhado para o nosso modo de vestir? E o que será que elas têm enxergado através disso? O que a gente tem postado nas redes sociais? Né? Qual a intenção do nosso coração em estar fazendo isso? E a gente vai ver um pouquinho, então, agora, sobre o que é essa modéstia. Né? 1 Timóteo 2, 9 a 10, ele diz: da mesma forma, quero que mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Esse é o padrão que Deus deixou para nós na Bíblia. Nos vestimos de forma modesta. Mas eu queria explicar um pouquinho para vocês o que significa essa palavra no original. A palavra modesta tem a origem grega, né? E ela vem da palavra grega aidos, ou aidos, a pronúncia. E essa palavra, ela não significa roupa, mas ela significa literalmente vergonha. Mas não é uma vergonha, daquela vergonha de quando você vai na casa da sua amiga e o seu filho, por exemplo, derruba suco de uva no sofá branco da casa dela. Não é essa vergonha. Ou de que você é chamada para vir aqui na frente e leva um tropeção. É uma vergonha que acontece antes. É uma vergonha que antecede alguma coisa. Ela é uma inclinação do nosso coração em perceber e ter a noção de que algo é inapropriado. E por isso, então, eu não vou fazer. E isso não só no nosso modo de vestir, mas em tudo na nossa vida, né? O nosso modo de falar, o nosso modo de agir. E aqui um recadinho que eu queria deixar para todas nós. E talvez alguém aqui possa estar pensando: ai, mas os homens é que têm que tomar cuidado com os olhos deles, né? Eu posso me vestir do jeito que eu quiser. Sim, os homens, eles têm que tomar cuidado com os olhos deles. Mas vocês, nós, não imaginamos a luta diária que eles passam em relação a isso. E nós temos responsabilidade, sim, de não sermos um motivo a mais de tentação para os nossos irmãos. Essa é uma forma de amar ao nosso próximo do sexo oposto também. Então, muitas vezes a gente pensa, né, no mandamento amar ao próximo, mas vamos trazer isso para a prática. O nosso modo de vestir também pode ser uma demonstração de amor.
falando um pouquinho mais sobre o significado das palavras do versículo, a forma da vestimenta. Traje, decente, modéstia e bom senso. Traje representa, então, um comportamento não sensual. Lembra que a gente falou lá sobre o que é ser sensual? É o oposto. Decente vem da palavra cosmos, que significa belo, ordenado e que faz sentido. Gente, vocês vão me dizer que alguém que mostra calcinha ou que usa um cropped está sendo bela, se vestindo de forma ordenada e fazendo sentido? Além de tudo, a pessoa está sendo ridícula, né, de se vestir dessa forma, porque não tem beleza nenhuma nisso. Modéstia, aidos, reverência respeitosa, em primeiro lugar com o nosso Deus, como nós falamos, né? E o bom senso, esse autocontrole, a sobriedade. Mas aí então, Deus se importa com o coração, mas também com o nosso exterior, porque Ele é um Deus de beleza e Ele se agrada do que é belo. Então a gente vai ficar pensando, ai, Deus só olha o coração, então agora eu não preciso mais pentear o cabelo, escovar o dente, eu posso ir com a roupa furada na igreja. Não é assim também. O desleixo também é pecado, porque nós temos que ser bons mordomos de tudo que Deus nos dá. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar dele. Nós precisamos fazer atividades físicas, nós precisamos comer saudável, não é verdade? Então, tudo isso. E por que Deus se importa com o nosso exterior? Se vocês olharem, quiserem anotar para ler depois, Êxodo 28, no Velho Testamento a gente tem muitos exemplos sobre isso, né? Êxodo 28 é quando Deus ordena para que sejam feitas as vestimentas dos sacerdotes. Como é precioso ver a riqueza de detalhes que Deus ordenou no processo de fabricação dessas vestimentas dos sacerdotes. As cores, as pedras preciosas, o tipo. Depois a gente pode olhar também a construção do templo, a riqueza de detalhes que Deus quis, porque Ele gosta do que é belo. Nosso Deus é o Deus da beleza. É só a gente olhar ao nosso redor e olhar a natureza. Ele se agrada disso. E sim, Ele vê o nosso coração. E o coração é muito importante, é o mais importante. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas não enxergam o nosso coração. O que elas enxergam? Elas enxergam os frutos, né? Elas vão ver as boas obras. Lucas 6, 43 e 45 nos lembra disso, que toda árvore é reconhecida por seus frutos. Então, o que as pessoas veem no nosso exterior é um pouquinho daquilo que está dentro de nós, né? Continuando aqui. Somos, então, representantes do Deus vivo, como eu falei, mais alguns versículos, se vocês quiserem anotar. 2 Coríntios 5, 20 e Gênesis 1, 26. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E uma coisa curiosa sobre sermos embaixadores é que o embaixador, ele não faz aquilo que ele quer. O embaixador, ele não representa os seus próprios interesses. O embaixador, ele representa os interesses da pessoa que o enviou. Então, nós como embaixadoras do Senhor, nós somos representantes dos interesses do Senhor. Deixa eu passar aqui. Antes de passar para o próximo slide, eu já passei, mas eu queria falar uma outra coisa. Nos meus estudos, eu li um artigo também falando sobre roupas, e tinha uma pergunta interessante que elas fizeram, que era a seguinte: o quão reveladora a roupa de uma mulher cristã deve ser? E a resposta era: ela deve revelar Cristo. Eu achei isso demais, né? Então, a nossa roupa deve revelar Cristo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, Romanos 12, 2. Como a gente viu um pouquinho, algumas coisas aqui. O mundo quer nos deixar com a forma dele, mas o Senhor nos diz que nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo. O que é bonito é para si?
O mundo diz que o que é bonito é para se mostrar, não é verdade? Mas eu queria propor uma outra coisa para vocês. O que é bonito é para se guardar, né? Deus é maravilhoso, né? Ele tem um padrão maravilhoso. E a gente não precisa se submeter a esses padrões mundanos, né? Para atrair curtidas e atrair likes. Então, nós podemos sim ser belas, mas belas para a glória de Deus, não para a nossa própria glória, né? Não para recebermos elogios, mas belas para a glória de Deus, sem sermos sensuais, sem sermos neutras, né? Mas, como a gente viu lá, decente, de forma bela, ordenada e que faça sentido. E nessa parte final, eu queria concluir com vocês. O nosso modo de vestir, então, como a gente viu, está incluído naquele tudo para a glória de Deus, né? Não é para a nossa glória. Essa estilista, talvez também conhecida por muitas de vocês, Coco Chanel, ela dizia que a beleza deveria começar na alma e no coração. De outra forma, os cosméticos são inúteis. Outra frase dela: elegância é quando o interior é tão belo quanto o exterior. Faz muito sentido, né? Essas duas frases. Mas olha quando a gente olha para a Bíblia. Muito antes de Coco Chanel, a Bíblia já dizia e continua dizendo que a nossa beleza deve estar no nosso interior. Então, a beleza que vem de dentro, naturalmente, quando a beleza interior é uma beleza que está agradando ao Senhor, o nosso exterior, ele vai estar refletindo essa beleza. Se vestir para a glória de Deus vai muito mais além do que escolher com que roupa eu vou me vestir. Se vestir para a glória de Deus é prioritariamente uma questão do coração. Modéstia é uma questão do coração e, portanto, deve começar de dentro para fora. Modéstia é um estilo de vida de um coração obediente a Deus, no vestir, no falar e no agir. Então, modéstia, muitas vezes a gente ouve essa palavra e pensa, é sobre roupa, né? O estudo de hoje vai ser sobre roupa. Modéstia vai muito mais além do que o nosso modo de vestir. Porque eu posso estar vestida de forma super decente e elegante, mas quando eu abro a minha boca, eu posso estar sendo imodesta com as palavras que eu estou falando. Eu posso estar vestida de forma decente e elegante, mas com um gesto corporal, uma mexida no meu cabelo, uma inclinação do meu corpo, eu posso estar sendo sensual. E por isso, então, que modéstia é uma coisa do coração, né? Muitas vezes, você pode estar com o seu exterior, puxa, estou sendo super modesta, mas será? Né? E lembrando do 1 Tessalonicenses 4, versículo 8, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita o próprio Deus. A moda passa, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Isaías 48 nos lembra essa verdade, né? A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós podemos, sim, ser belas, nós podemos ser modernas, filtrando da moda o que é bom, pedindo a Deus sabedoria para nos ajudar nas nossas escolhas. Né? Nós não precisamos seguir o padrão proposto pelo mundo. Nós temos um padrão muito melhor para seguir, o padrão do nosso Deus, o grande estilista, o melhor estilista de todos. Minhas roupas, minhas regras, então? Não, minhas roupas e as regras de Deus. E voltando naquele versículo lá do começo, 1 Coríntios 10, 31.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Que nós possamos, então, né, sejamos modestas no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar e no nosso modo de agir. Como a Elaine falou no começo, né? Eu falei assim, nossa, será que ela viu o meu estudo? Na última slide eu ia falar isso. Sejam parceiras nisso. Vocês, mães e filhas, amigas, se você não tem filha, se você é sozinha aqui na igreja, você já é uma jovem que já mora fora da casa dos seus pais, procure mulheres piedosas da igreja, façam uma parceria, um compromisso uma com a outra, se ajudem nisso, né, com amor. Isso é fundamental. Que a gente possa aprender, então, a não ser serva da moda, né, mas usar a moda a nosso favor, né? E que a gente possa, então, sim, ser bela, mas que a gente possa ser bela para a glória do nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse tempo especial aqui. Nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a praticarmos, ó Pai, a sua palavra nas nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Não só no nosso modo de vestir, mas no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, em todas as áreas e esferas da nossa vida, ó Pai. Que não seja uma vida só aqui, aos domingos na igreja, mas que seja uma vida em todos os lugares, uma vida cristã que agrade e honre ao Senhor em todos os lugares, Senhor. Que precioso poder ver uma sala tão cheia, com mulheres de idades tão diferentes, mas saber que a palavra do Senhor, ela cabe e ela serve para cada uma dessas idades aqui presentes. Muito obrigada, Deus, pela sua palavra e porque o Senhor deixou essa orientação para nós. Nos ajude, ó Pai, a sermos mulheres que te agradam, a sermos mulheres que vão ser bom testemunho do Senhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos. Amém.